Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Olha a gente aqui para o nosso terceiro episódio do Pod Invictus com a Bela. E para mim, nossa, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E o prazer maior ainda de estar recebendo esses convidados ilustres. Vocês viram que só está vindo um porradão, né? Primeiro a gente teve Pedro, depois a gente veio com o Giovanni. E nesse terceiro episódio a gente está vindo com ela, a musa, minha amiga querida, que mora no meu coração, que eu tenho um carinho imenso, a nossa musa do processo penal, nossa diva, né? Que é ela, professora Ana Cristina. Isso mesmo, vocês acertaram quem falou. E para mim é um prazer imenso tê-la aqui comigo, minha querida amiga. Para mim, você sabe que dividir a bancada com você, a gente está juntas, né? A gente já palestrou juntas, inclusive, e foi muito bacana, foi muito massa. Para mim, é sempre um prazer imenso, é sempre gratificante tê-la aqui comigo. Então, seja muito bem-vinda, professora Ana Cristina. Amiga querida, eu que tenho que agradecer esse convite e é uma honra estar aqui com você, gente. Olha a Bela, ela mora no meu coração e é tão bom ouvir esse sotaquezinho. Olha só, gente, coisa mais gostosa. Sabe daquelas pessoas que você... Porque tem gente que fala assim, sabe? Eu vou falar, Bela, porque eu acho que a gente tem que falar, o povo tem que saber e tal. Tem gente que pensa assim, poxa, mas vocês não são concorrentes, né? Não tem gente que pensa isso? É verdade. Que, vocês são concorrentes. Gente, não existe isso. Nós somos mega amigas, nós somos queridíssimas uma da outra. E a gente, quando se conheceu, sabe aquela pessoa assim que você, desde logo, cria aquela empatia, aquela coisa do, olha só, parece que você conhece desde que você nasceu? Então, eu e Bela somos assim, né? E aí eu fico muito feliz, amiga, muito feliz mesmo com esse convite. Agradecer muito o convite do Invictus, né? Que na verdade, olha só, faz um diferencial aí. Eu sei que está arrasando no interior da Bahia, nas pós-graduações, e eu estou muito, muito feliz com o convite mesmo, Bela. Mas você tem a palavra, amiga. Você, afinal de contas, é a apresentadora e condutora da nossa fala. Vai lá, minha amiga. Vamos juntas. Olha, gente. Antes de tudo, vocês sabem que eu sempre apresento, eu trago aqui um currículo, né? O currículo dela é super extenso, a gente vai trazer aqui um pouco do que ela é e depois eu vou trazer o tema para vocês, que eu sei que vocês já devem estar aí curiosos, o que é que a gente vai debater hoje, é um tema bem bacana que vocês escolheram, e aí depois a gente já começa esse bate-papo. Então, a professora Ana Cristina, ela é advogada criminalista, é professora de Direito Processual Penal de diversos cursos de graduação, pós-graduação, preparatórios para concurso, atua há mais de 24 anos, é por isso que é nossa musa, é nossa diva, né? Como professora de cursos preparatórios para concurso, com mais de 44 mil horas de aulas dedicadas à esse preparação. que é o susto, né? Olha mas isso é experiência, e não parece não, porque a genética da mamãezinha ali é muito boa, a bichinha é retada, igual a mim, né? O povo fala assim, você tem essa idade, eu faço, mas cala a boca, né? A genética de mamãe é boa. Mas voltando, tem mais de 44 mil horas de aula dedicadas à preparação de candidatos a diversas carreiras jurídicas, delegado de polícia, Ministério Público, magistratura, defensoria pública, bem como exame de ordem, primeira e segunda fase da OAB, e analista e técnico de tribunais. Também é autora de obras jurídicas, em especial o Vadimeco Penal, que eu sempre indico, né? Juntas ali, o Vadimeco dela, prática penal para primeira e segunda fase, descomplicando processo penal e delegado de polícia, teoria, peças e questões, tudo publicada pela editora Armador e a Juispod. Então, tá aí, ela é tudo isso e muito mais, tá, gente? Tudo isso e muito mais. E aí, agora, eu vou trazer para vocês qual o nosso tema. O tema de hoje vai ser sobre o interrogatório do acusado como meio de defesa. Aí você fala, nossa, o que é que eles vão falar sobre o interrogatório do acusado como meio de defesa? Eu sempre digo a vocês que falar do interrogatório é algo muito importante, principalmente a gente que trabalha com a advocacia criminal, né? Tanto eu quanto a professora Ana Cristina, a gente trabalha não só com a aula, mas também com a própria advocacia criminal. E a gente vê muitas situações em que o interrogatório, às vezes, o réu chega sem preparação, às vezes você vê que ele chega lá para poder falar, e às vezes eles, no próprio interrogatório dele, ele
se confunde e acaba se prejudicando, porque muitas vezes essa preparação necessária para o interrogatório não foi feita da forma que deveria. E a gente vê muito interrogatório como meio de prova, porque é um meio de prova, mas as pessoas não se atentam que ele também é meio de defesa, né, Cris? E esse meio de defesa é justamente o momento em que o acusado ele pode chegar na frente, tete a tete do juiz, e falar a versão dele, em trazer a versão dele. Então, às vezes, as pessoas não se atentam a isso, que é de suma importância para o processo. Advogados se apegam mais à petição para convencimento do juiz e não se atenta a convencer o juiz também em audiência. E aí o interrogatório, ele faz parte de um passo a passo dentro do procedimento criminal. E é direito do acusado ser interrogado. É o que a gente chama de defesa direta, que é a oportunidade dele poder falar para o magistrado, como eu disse, a versão dele. E muita gente despreza esse ato e não sabe que ele influencia, sim, no convencimento do juiz, e muitos advogados acham que não. Eu digo isso por experiência própria. E é exatamente nesse momento que o acusado ele vai poder falar ali, né? Ele vai poder se defender. Então, Cris, hoje a estrela do pódio é você. Então, eu quero que você chegue aqui e traga para meus ouvintes, para os meus alunos, que aqui a gente tem, viu, Cris, ouvindo tanto bacharel, nós temos advogado, nós temos estudantes de direito, então a gente está com toda a classe do direito aqui que vai estar nos ouvindo. Então, vamos começar do começo, né? Onde é que está previsto o interrogatório do acusado? O que é o interrogatório do acusado? O que é que a gente pode falar dele, Cris? Passo a bola para você. Vamos lá, minha amiga. Então, gente, olha, novamente, muito feliz em estar aqui, principalmente falando desse tema de tamanha relevância, principalmente para nós, que além de professoras, né, somos advogadas. Então, enquanto advogadas criminalistas, nós sabemos da relevância do ato do interrogatório dentro de um contexto, gente, historicamente mega complicado, viu? Então, eu vou tentar dar um panoramazinho, mostrar a vocês essa ideia de onde ele está, do que ele é, mas também esse contexto histórico, porque eu acho que isso faz muita diferença, né, dentro dessa visão do Código de Processo Penal, do posicionamento do interrogatório dentro do Código, e como é que ele deveria estar, né? Que eu acho que é o principal. Mais do que pensar em como ele está hoje, é como ele deveria estar e, portanto, por que nós temos que batalhar para que aconteça, né? Então, o que acontece, gente? O interrogatório, ele é um ato previsto dentro do Código de Processo Penal nos artigos 185 a 197, a 196, 185 a 196 do CPP. Então, o interrogatório, ele está inserido dentro do título do Código de Processo Penal que trata das provas. E, num primeiro momento, né, dentro da nossa evolução do direito processual penal, o interrogatório ele era mesmo reconhecido como sendo um meio de prova. Quando o Código de Processo Penal surgiu, e aí é por isso que eu acho que é importante essa noção histórica, né, do nosso modelo de processo penal e da evolução desse processo penal, sempre pensar assim, olha, vamos interpretar tudo isso de forma retrospectiva e prospectiva, como é que vem pela frente, né? Então, o Código de Processo Penal, ele surge em 1941. Se você, foi antenado, né, nas aulas de história, no colégio e tudo mais, 1941, gente, era o Estado Novo. Nós estávamos na ditadura, né? E o Código de Processo Penal, ele é inspirado no Código de Mussolini. Olha só, gente, ditadura mesmo. E aí o Código de Processo, ele traz o interrogatório como sendo um meio de prova. Então, ele trata do interrogatório do artigo 185 ao 196, e logo em seguida, né, vem a figura da confissão, tá? Então, ele está dentro do título das provas, em provas em espécie, logo depois da abordagem que o Código faz sobre o exame de corpo de delito. Mas aí surge para a gente a pergunta, mas espera aí, Ana, a natureza do Código do interrogatório dentro de um processo que hoje se insere num contexto completamente diferente,
ou pelo menos a gente deveria esperar que estivesse num contexto diferente, né? Que é, na verdade, um Estado democrático de direito, não mais, né, um modelo ditatorial, não mais uma figura como aquela que a gente vivenciou nos anos 40 e depois, na época da ditadura militar. Veja, hoje, dentro de um Estado democrático de direito, no pós-Constituição de 88, o interrogatório pode ser considerado ainda um meio de prova. E aí vem a nossa resposta, que eu acho que é uma resposta que tem que ser muito bem raciocinada, pensada, né? Lógico, gente, que no interrogatório, o réu, ele pode dar a versão dele dos fatos, ninguém tem dúvida sobre isso, né? Então, ele pode decidir falar. E depois, a Isa vai me fazer perguntas, com certeza, a Bela vai fazer perguntas, com certeza, a respeito dessa questão de silêncio, etc. A gente já vai falar sobre isso. Nesse momento, o que eu quero que você pense é o seguinte: embora o réu, hoje, a gente saiba, porque a gente tem uma visão diferente do interrogatório, de que ele pode ficar em silêncio, ele também pode falar. E dentro do interrogatório, ele, obviamente, pode confessar, né? E a gente tem que lembrar que, se o réu fala, se o réu confessa, né? É lógico que isso vai formar a convicção do juiz de alguma forma. Então, eu não posso também chegar para você e dizer assim: olha, o interrogatório não é meio de prova. Ele também é meio de prova, dependendo daquilo que venha a ocorrer ali dentro, quando o réu fala. Ficou claro? Isso é muito importante. Mas, depois da Constituição de 88, que consagra a ampla defesa como uma garantia fundamental individual, gente, a verdadeira natureza jurídica do interrogatório é meio de defesa. Nós temos que nos lembrar que, na verdade, o Código de Processo Penal, novamente, é de 1941. Mas a Constituição consagra a ampla defesa, e ampla defesa, ela inclui a satisfação de, veja, dois grandes direitos: o direito do réu de se autodefender, de dar ele próprio ao juiz, com as suas próprias palavras, a sua versão dos fatos, e também o direito à defesa técnica. E dentro desse contexto da autodefesa, do direito do réu de, com as suas próprias palavras, se autodefender, dar ali ao juiz a sua versão, está o direito à audiência, que é o direito dele ser ouvido pelo juiz, e o direito de estar presente aos atos processuais. Então, o interrogatório é o grande momento de consagração do direito à audiência, que integra a autodefesa. Então, o interrogatório, gente, é sobretudo meio de defesa. É importantíssimo que a gente lembre disso. Então, é meio de defesa, aqui, embora, caso o réu fale, principalmente em caso de confissão, possa ser usado também como meio de prova. Mas se eu tivesse que optar entre meio de prova e meio de defesa, prevalece disparado meio de defesa. E aí, dentro dessa noção da interpretação prospectiva, importante você ficar registrado aí, que existe um código de processo, um projeto de código de processo penal tramitando no Congresso Nacional. E dentro desse novo CPP, que a gente espera em breve, né? Ele surja aí, que ele, né? Quem dera, né, Bela? E aí vamos deixar, inclusive, registrado que o Código de Processo Penal, o projeto do Código de Processo Penal, começou a tramitar antes do projeto do CPC. Ó, o CPC de 2015, e até agora nada do CPP novo, né? Mas no novo CPP, o interrogatório sai do capítulo das provas e entra no título da defesa, tá? E aí sim nós vamos consagrar realmente o interrogatório como que ele deve ser, meio que é o mais acertado, né, Cris? É o que deve vir, era como já deveria estar. Mas temos que aguardar isso aqui. Eu quero, inclusive, Cris, aproveitar que você já está trazendo essa aula maravilhosa aqui, que é sempre 100%. Eu vou aproveitar que você já trouxe ele como meio de defesa, a importância desse interrogatório. Muita gente me pergunta, inclusive muitos alunos ficam com essa dúvida: o que é que ele pode falar? Porque a gente tem o direito do silêncio, que é consagrado pela Constituição Federal, sabe que ele pode ficar ali.
Se ele não quiser, ele tem, é o direito dele. Ele pode não falar, ele pode mentir, ele pode se omitir e ele pode, né, falar o que ele quiser. Aí o povo fala assim, falar o que ele quiser. Aí a pergunta que eu quero que você esclareça e que você possa conseguir tratar com eles é: ele pode escolher o que ele vai responder ou não? Tipo assim, exercer aquele direito do silêncio parcial. Ou seja, ele poder ficar em silêncio, a gente sabe que ele pode, mas ele pode ficar em silêncio somente de uma parte e falar só aquilo que ele quer, aquilo que seja interessante para ele? O que é que você acha? Ó, eu acho passa aí assim, pro que você povo. tocou num ponto fraco meu, viu? Um ponto fraquíssimo, mas engraçado que não é a questão do silêncio parcial, não, viu, amiga? Antes disso, você fez uma colocação ali que eu acho que a gente tem que esclarecer para esses nossos ouvintes, seus alunos, enfim, seus ouvintes maravilhosos. Acho que eles não podem ficar sem essa informação, né? Realmente, gente, se o interrogatório é meio de defesa e a Constituição Federal consagra como garantia individual fundamental o direito de permanecer calado, não é? E daí sai exatamente a figura do direito ao silêncio, mas não é apenas o direito ao silêncio que interessa nesse caso, interessa também, gente, que existe uma garantia convencional que é garantida no Pacto de São José da Costa Rica, que é a garantia de não autoincriminação, o direito do réu de não produção de prova contra si mesmo, né? O famoso nemo tenetur se detegere. Então, a garantia do direito ao silêncio, associada à garantia de não autoincriminação, garante realmente ao réu que ele fique em silêncio, mas também garante ao réu, gente, que ele possa mentir. Isso é um fator importante. A Isa falou ali, né? A Bela falou, tem hora que eu chamo de Isa, tem hora que eu chamo de Bela, enfim. E aí Bela está falando ali, né? Tudo é Isabela. Ela gosta de Bela, viu? Ela não gosta de Isa, não. Não, mas tudo é Isabela, né? Ela recrimina. Então, na verdade, o que acontece, né? A gente tem que lembrar o seguinte: quando o réu confessa, a confissão, ela é uma atenuante de pena. Por isso que, às vezes, embora a confissão esteja no código também inserida como meio de prova, pode surgir uma discussão, e é válida essa discussão, é pertinente, se a confissão não poderia se caracterizar como um meio de defesa. É evidente que sim. Imagine um réu, né, que está lá, olha só, todo ferrado, tem tudo quanto é prova contra ele e tal. Talvez, né, e é lógico que o advogado não pode impor isso ao réu, essa é uma escolha do acusado, mas ele tem que ser instruído pelo seu advogado, de que talvez para ele a confissão seja a melhor alternativa, né? Porque, afinal de contas, a confissão pode auxiliar na busca pela menor pena. Então, a confissão é uma atenuante. Então, se a confissão atenua, a mentira não pode prejudicar, né? Então, a gente tem que lembrar, existem, inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, de que se a confissão é atenuante, a mentira, ela não prejudica. Mas aí, dentro disso que a Isa falou, que a Bela falou, olha eu de novo aí, dentro disso que a Bela falou... Você pode chamar de tudo. Então, dentro do que a Bela disse, né? O que a gente precisa que você saiba? Preciso que você saiba o seguinte, que o interrogatório, ele tem 2 momentos diferentes, tá? E que por muito tempo, realmente, houve uma discussão e o posicionamento dos tribunais chegou a ser, não é mais, mas chegou a ser de que se a Constituição dizia que o réu tinha direito de permanecer calado, ele poderia ficar em silêncio sobre tudo que dizia respeito ao interrogatório. Então, chegou a existir esse posicionamento. Mas aí, alguns episódios fáticos, em casos concretos, né, fizeram a jurisprudência mudar o seu posicionamento. E passou a entender, então, que o réu realmente tem direito ao silêncio em relação aos fatos, mas ele não tem direito ao silêncio em relação a quem ele é. Então, é importante que a gente demonstre aqui, num primeiro momento, que quando a gente fala, o réu tem direito ao silêncio, eu estou me referindo às perguntas que forem feitas sobre os fatos. Em relação à sua qualificação, quem ele é, né, etc. Então, em relação aos dados de qualificação, o direito ao silêncio não é mais garantido. Então, o entendimento é de que ele não pode se valer da ampla defesa
para mentir ou omitir a sua qualificação. E por que que isso realmente ficou definido dessa forma? Porque quando ele falseia a verdade sobre quem ele é, isso pode acarretar num prejuízo para outra pessoa. Então, o grande exemplo da jurisprudência que fez essa virada de jogo nesse posicionamento, inclusive hoje simulado pelo STJ, foi uma situação em que dois irmãos gêmeos foram envolvidos, gêmeos univitelinos. Um deles, ele foi preso em flagrante, na delegacia apresentou seus documentos e tal, e aí recebeu uma liberdade provisória, saiu, lá na frente ele fugiu, a prisão dele foi decretada e quem foi preso no lugar dele foi o irmão, porque ele tinha utilizado dos documentos do irmão gêmeo. E foi uma situação muito terrível, o rapaz ficou preso muito tempo e depois se descobriu, olha, na verdade, nunca foi ele, né? Então, repare, é muito importante que você se lembre que o direito à mentira, tá? Ele tem uma limitação. E o limite é muito simples, eu gosto muito, é como eu falei, é meu ponto fraco, sabe? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, e o direito à mentira, o direito à mentira, e o réu tem direito a mentir, ele tem direito de ficar em silêncio, e ele tem direito de mentir, mas esses direitos, eles têm um limite, o limite é quando prejudica o outro. Entendeu? Então, quando significa que pode prejudicar outra pessoa, aí a mentira está descartada. Então, ele não pode mentir sobre quem ele não pode mentir praticando denunciação caluniosa, quando ele imputa os fatos dos quais ele é acusado a uma outra pessoa de forma falsa, né? E ele também não pode mentir em relação à autoacusação falsa, porque o direito à liberdade dele próprio, inclusive, é um direito indisponível. Então, existe o crime de autoacusação falsa, né? Lógico que existem aí situações de caso concreto que devem ser analisadas à parte, mas, de toda forma, fala, Isa, fala, Bela. Antes de você passar para outra parte, para a gente continuar, eu queria até contar, fazer uma ressalva de um caso que aconteceu com um cliente meu. A gente teve nessa situação mesmo, dessa questão de mentiras na qualificação, de querer omitir a qualificação dele. E ele quase foi preso por conta disso, porque não tinha identificação dele. O que aconteceu? Ele deu um outro nome, ele não deu o CPF e o RG na época, fomos para a audiência. Eu já tinha entrado em contato com ele, falei, você vai levar o seu RG, seu CPF, tudo direitinho. Eu tinha pego o bonde, sabe quando a gente pega o bonde andando na carruagem? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando a gente chegou na audiência, eu já tinha conversado com ele, já tinha dito a ele, você não pode mentir sobre a sua qualificação, você pode mentir sobre os fatos, fica a seu critério, porque eu sou muito daquela advogada que eu instruo. Eu digo, olha, você pode mentir, você pode ficar em silêncio, a consequência é essa. Eu dou a consequência de cada ato, né? A consequência é essa. Mas quem escolhe é ele, não sou eu. Você escolhe. A consequência que você tem são essas. Eu direciono. É melhor assim, mas vai ficar a seu critério. Beleza, quando chegou lá, faltando praticamente horas para a audiência, não sei o que foi, ele conversou com uma pessoa, e essa pessoa disse que se ele mentisse, que não pegava nada, que era melhor ele mentir, que aconteceu isso com ele. Resultado, chegamos na audiência, que a gente sentou, que estava tudo ok, já tudo definido, como ele ia conversar, o que ele ia falar, tudo direito. Aí o juiz pergunta, qual o seu nome? Aí ele disse, fulano de tal. Eu falei, não minta, porque seu nome não é fulano de tal. Qual é o seu nome? Aí o juiz, não, qual é o seu nome? Ele, sabe que eu não lembro? Juro, gente, juro. Sabe? Ele disse que ele não lembrava o nome dele. E aí o nome do seu pai, de sua mãe, não lembro. Cadê seus documentos? Eu não trouxe, eu já procurei a morrer e não achei. E aí ele ficava, eu fiz assim, rapaz, cadê os seus documentos? Aí ele, eu não trouxe, doutora. E aí o juiz olhou para mim e fez assim, doutora, eu vou ter que decretar uma prisão, não tem identificação. Aí ele olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro no desespero, foi até, assim, foi cômico se não fosse trágico, né? Porque ele olhou para mim assim e fez, eu vou preso? Eu fiz, sim, você não tem identificação? Aí ele olhou assim e ficou desesperado, passou a mão na cabeça, lembrei, né? Então, na hora ele lembrou o nome dele, né, de uma hora para outra. E aí até o juiz, era conhecido meu, né, ele até olhou para mim, deu aquela risada de canto de boca e disse assim, ele lembrou, doutora, né? Então, assim, aí ele foi, aí eu fiz, sim, e o documento você lembrou também? Ele, tá na minha meia, que eu botei, que eu esqueci de tirar da minha meia, e tirou o documento, entregou lá, tudo direitinho. Então, para vocês verem, foi um caso, assim, que foi inusitado, que eu nunca imaginei. Completamente absurdo, e você vê uma instrução mal feita, né?
Isso, Alguém que fala uma uma loucura, besteira porque assim, dessa. só para vocês terem noção, eu não peguei esse caso, eu peguei um caso de um amigo, e é tanto que hoje, depois disso, eu aprendi que nunca mais eu pego o caso de ninguém, assim, sem eu ter visto o caso antes. Isso foi no início da minha carreira, quando eu comecei, né? E na hora que eu comecei, até uma coisa que eu sempre explico aos meus alunos de prática, eu sempre digo isso, tomem cuidado, porque no meu início da carreira eu fiz muita besteira, e essa foi uma das besteiras que eu fiz. Eu peguei, como eu disse, no andar da carruagem, eu peguei, tipo assim, a audiência era amanhã, e eu peguei, quer dizer, de tarde, eu peguei de manhã. Então ele falou, Bela, não tenho como ir, não sei o que. Mas vai, você, pai, eu vou te pagar para você fazer audiência. Nova, querendo trabalho, na época, queria. Fui encarei um negócio desse. Nunca mais na vida. E foi uma besteira, né? Porque foi um interrogatório, que, como o Cris falou, não poderia, ele poderia mentir dos fatos. Aí depois ele chegou no final, mas doutora, meu doutor disse que eu podia mentir. Aí eu falei, seu doutor não disse que você podia mentir, não do seu nome, não do seu. Aí ele, mas um amigo meu mentiu e não pegou nada com ele. Eu fiz, mas não é assim. Você poderia estar saindo agora preso Vai sair daquele, dali dentro com de 2 processos nas costas. isso, Esse mais e um. com É dois isso, ainda, e né? mais um, Exatamente. perfeito. Então, Mais assim, um, né? é uma coisa que eu gosto de contar porque aconteceu, né? E são erros e situações que aconteceram no interrogatório que teve esse problema. Mas, enfim, voltando aqui, Cris, nesse Voltando, vou interrogatório, lá. eu Deixa quero eu que você continuar. continue, e nesse continuar, já saber, eu já quero que você chegue lá para poder dizer, né? O que que então, já que ele não pode, né? Ele pode mentir sobre os fatos, mas o que que ele vai responder ou não, né? O que que ele pode? Exatamente. Ele Se ele pode pode escolher, ficar em não pode silêncio parcial. escolher? É isso aí, vamos lá. Isso. Vamos lá. Então, gente, já sabendo que existe essa duplicidade, o interrogatório é dividido em duas partes, em relação a quem ele é, nem silêncio, nem mentira. Em relação aos fatos, ele pode mentir, não será prejudicado pela mentira, porque ele tem direito a não autoincriminação, exceto nesses exemplos que eu mencionei, denunciação caluniosa, autoacusação falsa, mas em relação aos fatos, ele pode mentir sem ser prejudicado, tá? Agora, ele pode também ficar em silêncio, ou ele pode confessar, ou ele pode falar a verdade, não foi ele, né? Agora, quando a gente pensa ou vai discutir a questão do direito ao silêncio, hoje, em razão de algumas situações concretas, e hoje em dia, gente, é muito engraçado, né? Antigamente, a gente falava essas coisas e as pessoas nem acreditavam que isso acontecia. Porque as pessoas falavam assim, não, isso não é possível, isso não acontece, não, não. Hoje vai tudo para a internet, né? Hoje tem tudo se gravado em vídeo, vai tudo aí para a internet e tudo mais. Então, nós tivemos, nos últimos tempos, duas situações bastante bem peculiares, não é peculiares, mas bem assim, características disso que a gente está falando, né? Dessa discussão que a gente vai entrar agora. Uma hipótese foi com uma juíza, não tem por que falar nome aqui nem nada, e o outro foi um juiz, um homem e uma mulher, tá? Então você vê que não tem diferença. Se é homem, se é mulher, não interessa gênero, não interessa sexo social, gênero social, nada disso, não interessa. O que interessa é que você teve aí, nós tivemos duas situações em que aconteceu uma coisa muito parecida. O réu, ele não queria responder, não queria ficar em silêncio integral, mas ele queria responder apenas parte das perguntas. Então, basicamente era o seguinte, ele chegou e na hora que o juiz instruiu de que ele tinha direito ao silêncio, perguntou se ele ia ficar em silêncio ou não, ele chega e diz para o juiz que só ia responder as perguntas do advogado. Então, essa é a grande discussão aqui. Quando a gente pensa, gente, no direito ao silêncio e nessa questão do silêncio parcial, né? Primeira coisa que você tem que se lembrar é que o interrogatório tem na sua natureza meio de defesa, ok? Então, essa é a primeira coisa, foi a primeira coisa que a gente discutiu e é o mais importante, certo? Exatamente por isso, o réu, ele só é ouvido, então, desde o ano de 2008, né? O interrogatório, ele sai do início do processo e passa a acontecer no final do procedimento, exatamente para que o réu possa, inclusive, atacar a prova que foi colhida durante o processo, com a sua própria versão dos fatos, né? Então, é um mecanismo de defesa, hoje consagradíssimo dessa forma. Então, ele ocorre no final, o advogado já tem que ter necessariamente instruído o cliente, etc.
E quando a gente pensa no silêncio do acusado, eu tenho que me lembrar que, olha só, o réu ele pode ficar em silêncio no todo ou eu posso ter um silêncio parcial. E quando a gente pensa nesse silêncio parcial, eu tenho que me lembrar que existe uma discussão sobre o silêncio parcial horizontal e o silêncio parcial vertical. Então, para você que está aí, olha, estudando, principalmente o pessoal que vai fazer concurso, tá? Então, essa é uma diferença importante. O que é o direito ao silêncio parcial horizontal? O que é o direito ao silêncio parcial vertical, né? Porque, veja só, gente, às vezes você tem dentro do procedimento, e quando eu falo procedimento, eu não estou pensando apenas na fase do processo, eu estou pensando também na fase de investigação. Então, às vezes, o indivíduo, na delegacia, seja na hora de uma prisão em flagrante, né, seja durante um inquérito policial, em que ele foi intimado para ir lá prestar o seu depoimento, ele chega para o delegado e fala assim: olha, eu só vou falar em juízo, né? Eu vou ficar em silêncio e vou deixar para falar só na presença do juiz. E depois, durante o processo, durante a instrução criminal, no seu interrogatório, ele quer dar a versão dos fatos ao juiz. Beleza. Nesse caso, a gente está falando no silêncio parcial horizontal. Então, eu posso ter, dentro do procedimento, mais de um interrogatório. Ou porque houve um interrogatório na delegacia e outro em juízo, né? Então, essa seria a hipótese principal. E mesmo durante o processo pode acontecer, e aí é uma coisa importante que a gente tem que saber, se o interrogatório é meio de defesa, o réu ele pode pedir para ser reinterrogado, inclusive para complementar fatos, às vezes para mudar a versão, né? E até a confissão ele pode se retratar, então ele pode ter um interrogatório durante o processo e depois ter um outro interrogatório, entenderam? Então isso pode acontecer realmente. Né? Então, ele pode pedir para ser reinterrogado. E aí, no interrogatório, ele fica em silêncio, no outro, ele fala. Então, isso é o silêncio parcial, horizontal, beleza? Mas não é essa a hipótese que nos preocupa. A que nos preocupa é aquela hipótese em que o silêncio parcial se dá dentro de um mesmo ato. Então, dentro deste ato aqui de interrogatório, então ele está lá na presença do juiz, ele pode, por exemplo, vir respondendo as perguntas que foram formuladas e, de repente, ele dizer assim, em relação a isso, quero ficar em silêncio. Entendeu? Então, o juiz está lá fazendo as perguntas, né? E aí ele vai respondendo. Ah, sim, isso assim, assado, isso não sei o quê e tal. E aí, de repente, o juiz faz uma pergunta e ele diz assim, em relação a isso, quero ficar em silêncio. Ele pode fazer isso? Primeira coisa, ele pode. Quando você olha, tá, lá o artigo 186, o artigo 188, né, você vai verificar que ele pode ficar em silêncio em relação às perguntas que lhe forem feitas. Então, ele pode ficar em silêncio no todo ou ficar em silêncio, ou seja, não responder uma pergunta específica. Então, ele pode chegar e dizer assim, em relação a isso, quero ficar em silêncio. O grande problema, e esse é um ponto importante para aqueles que são advogados, tá? Isso é muito importante. Aqueles que estão aí na lida da advocacia criminal, né, ou que pretendem alçar voo na advocacia criminal, é muito importante porque, veja bem que situação, né? O réu não pode ser prejudicado pelo seu silêncio. O silêncio do réu não pode ser considerado pelo juiz em prejuízo da sua defesa. Hoje em dia, a situação ainda está mais difícil, porque o que você tem é a gravação da audiência em vídeo, né? Antigamente era tudo lavrado na assentada, lembra? Lembra, Bela, como é que era? Então era assim, né? Era assim, o juiz botava lá, assim. perguntado sobre tal coisa, respondeu o quê? Né? E aí, nesse momento em que ele, naquela pergunta, disse, em relação a isso, quero ficar em silêncio, era muito importante que a pergunta não consignasse da ata, sabe? Para garantir realmente que ele não fosse prejudicado. Porque pensa só, o juiz, gente, é ser humano, tá? Por mais que ele não possa fundamentar a decisão dele no silêncio, quando ele vem perguntando isso, responde, isso, responde, isso, responde, isso, em relação a isso, quero ficar em silêncio, pô, a carapuça vestiu, né? Então, na verdade, era uma preocupação nossa como advogado, né? Dizer assim, ó, excelência, se essa pergunta não for respondida, também a pergunta não tem que ser consignada, né? Então, era importante que se fizesse isso. Nem todo juiz concordava em não consignar,
mas era e você então teria que consignar que o juiz se recusou a não consignar, né? Então, é importantíssimo esse ponto, né? Mas hoje é mais difícil, porque fica gravado em vídeo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa pergunta não respondida, tá? Mas o réu pode dizer, olha, não vou responder essa pergunta, tá? Mas aqui, a Cris, situação não é... Cris, eu confesso a você que eu acho que pega mal. Ele pode, mas para mim Quando pega ele mal. não responde uma pergunta, é pior, é melhor ficar em silêncio no Eu todo. acho melhor ele ficar em silêncio do que se É, recusar em partes, porque é melhor ficar em silêncio. eu sempre costumo dizer assim, a pessoa que de fato está querendo provar sua inocência e quer que é inocente, está sendo acusado de algo que de fato, né, você não fez, o que você mais quer, o desespero é falar para mostrar que você não fez. Você quer se defender, né? Então, quando você vai em parte, eu acho que pega mal. Eu não concordo muito não sim. com isso. Quando eles vêm falar comigo, eu posso não falar tal coisa, eu prefiro que omita, mas não se recuse. Né? Então, omita aquela parte. É mais fácil responder, né? Eu acho que é mais interessante, assim. E aí, vamos bater muito aqui nessa tecla, gente. Acho que a gente tem que frisar muito isso. Ninguém está aqui, nem eu nem Bela, dizendo que o juiz pode utilizar essa não resposta parcial em prejuízo do réu. Não é isso. Inclusive, existem decisões brilhantes, maravilhosas do STJ, derrubando decisões e considerando a nulidade do julgamento, né, a nulidade do interrogatório, porque o juiz se utilizou realmente daquilo que não foi respondido quando o silêncio parcial foi adotado, tá? Então, existem decisões brilhantes, mas não estamos dizendo que, não, olha só, o juiz pode usar. Não é isso. Nós estamos dizendo que o juiz não pode usar, de jeito nenhum. Mas que o juiz é ser humano. Entenderam? Não. Então, enquanto ser humano, fica muito difícil, porque é lógico que o juiz ele pode acabar fundamentando em outras coisas a sua decisão, mas aquilo de alguma forma auxiliou na convicção dele, né? Ele já formou o seu entendimento. Então, às vezes, na instrução de um réu, por exemplo, quando é meu cliente, eu costumo dizer assim, olha, se você não quiser responder, diz que não lembra, né? É mais fácil. Em relação a isso, eu não me recordo. É melhor do que você dizer assim, eu vou ficar em silêncio em relação a isso. Entendeu? Porque quando ele faz isso, realmente a situação complica. Então, esse é o primeiro ponto. Se ele pode deixar de responder uma pergunta feita ou pelo Ministério Público, ou pelo juiz, ou pelo advogado, enfim. Lembrando que quando a gente pensa no advogado, não é só o advogado dele, né? O advogado dos corréus pode também formular pergunta. Então, tem isso. Agora, a outra coisa é se ele pode chegar já dizendo assim, né? Olha, eu vou ficar em silêncio, eu vou usar do meu direito ao silêncio em relação às perguntas do MP e às perguntas do juiz. Eu só vou responder as perguntas feitas pelo meu advogado. Então, esse é o ponto-chave, tá? E aí, repare que são coisas diferentes, ok? Em todos esses exemplos, eu estou trabalhando uma ideia de silêncio parcial vertical, mas são situações diferentes. Na primeira hipótese, ele não se recusou a responder ao juiz. Nessa hipótese agora, ele está dizendo, não vou fazer as perguntas, não vou responder pergunta nenhuma feita pelo juiz nem pelo Ministério Público, só respondo perguntas do meu advogado. E aí, veja, nesse caso, gente, lógico que existe uma grande discussão, e nesses dois exemplos que eu citei, de um juiz e uma juíza, o juiz e a juíza disseram que, então, não iam ouvir o réu. E se recusaram a realizar o interrogatório, dizendo que ele não podia fazer isso. E aí vem a dúvida, a decisão desses magistrados foi correta? A resposta é não. O réu tem direito a escolher o que ele vai responder, já que o interrogatório é meio de defesa. Ficou claro? E realmente temos também decisões no STJ entendendo pela nulidade desse ato, em que houve, na verdade, uma recusa ao interrogatório do acusado. Então, quando o juiz diz, olha, eu não vou, só vai responder as perguntas do advogado, então não vou te ouvir, não tem que produzir. Você ou responde as minhas ou não responde. Quando o juiz faz isso, ele está recusando ao réu o seu direito de se autodefender. E cabe ao réu escolher
como ele vai exercer essa autodefesa, entende? Então, ele Perfeito. pode realmente ficar em silêncio parcial, tá? Parcial vertical. Então, é algo importante, a gente tem que lembrar, e a gente, como advogado, tem que batalhar muito, correr muito atrás, para que se solidifique esse entendimento, para a gente pare de passar por situações como essa, né? Que acabam, e aí vamos lembrar, essa é a grande vantagem no momento atual, tudo vai para o YouTube. Né? Então, É verdade. Isso aí tá dando pano para manga, viu? Porque o que está aparecendo de coisa que acontecia, situações que eram tudo ali por debaixo do pano, agora não, agora está escancarado. Então, eles agora também vai têm que ficar, tudo né? para a baila. Né? É isso aí. Já estamos chegando quase ao final do nosso horário, mas eu ainda tenho uma perguntinha que eu sei que é aquela pergunta que você está me ouvindo e que não quer calar, porque eu sei que quando a gente fala de interrogatório, muitas pessoas ficam com essa dúvida em relação ao interrogatório, porque a gente fala do interrogatório do réu sendo feito tete a tete, cara a cara, presencial. Mas existe a possibilidade também do juiz poder fazer essa interrogatório por videoconferência. E aí tem gente que fala assim, mas só pode por videoconferência se ele estiver empreendendo fuga, né? Se tiver risco de fugir. Isso é somente uma das hipóteses. Cris, vamos citar aí um pouquinho dessas hipóteses em que ele pode ser realizado o interrogatório por videoconferência, algumas situações que a gente tem, porque todo mundo pensa que é só na fuga, mas não. Existem outras possibilidades também, inclusive estabelecidas em lei, e o que eu acredito que é importante para a gente poder concluir o nosso pod de hoje. Vai lá. Vamos lá. Então, gente, primeira coisa, né? Interrogatório por videoconferência, essa é uma coisa que tem que ficar muito clara na nossa cabecinha. Não é regra. É exceção. E não é apenas uma exceção. Interrogatório por videoconferência é exceção da exceção. Ana, mas eu já li aqui, eu já vi algumas vezes, algumas decisões dizendo que interrogatório por videoconferência é inconstitucional. Não. Essas decisões são decisões anteriores à alteração legislativa implementada pela Lei 11.900 de 2009. Então, a Lei 11.900 de 2009, ela inclui dentro do Código de Processo Penal algo que antes não estava previsto. Então, as decisões sobre uma possível inconstitucionalidade do interrogatório por videoconferência se referem a interrogatórios por videoconferência realizados antes dessa alteração legislativa. Tá? Então, hoje, o artigo 185 do Código de Processo Penal faz previsão do interrogatório por videoconferência. Mas é importante que fique muito claro, embora a lei não deixe isso muito evidente, isso foi algo muito bem definido em algumas decisões importantes, até mesmo anteriores da implementação dessa medida, né? De que o interrogatório por videoconferência jamais poderá ocorrer por economia estatal. Então, esse é um ponto importante que você tem que lembrar. Perfeito. Exemplo, o juiz não pode dizer assim, tem risco do réu fugir, eu vou precisar de um grande aparato de segurança e que, por isso, eu vou realizar por videoconferência. Não. A regra é o interrogatório presencial. O réu tem o direito de estar cara a cara com o juiz. Lembrando que no Brasil já se tentou, inclusive em momentos anteriores, implementar situações como aquele, por exemplo, modelo italiano do juiz sem rosto, né? Em que o réu não fica sabendo quem é o juiz. Aqui isso não vinga, meu bem, tá? Não rola, certo? Então, na verdade, o que a gente tem é que o réu ele tem o direito de estar na presença do juiz. E a maioria das pessoas não sabe por que isso se faz necessário. Mas a garantia do direito de presença do acusado no momento do seu interrogatório ou em outros atos processuais, tá? Ela se dá para a garantia da imparcialidade. O réu ele tem o direito de ver o juiz, de saber quem é o juiz para arguir suspeição, para arguir impedimento. Vamos imaginar, você às vezes conhece uma pessoa fisicamente, mas não sabe o nome dela, né? Então, esse réu, ele tem o direito de dizer, olha, esse juiz é um juiz suspeito, por tal ou tal motivo, né? Então, isso só vai ser possível se o réu estiver na presença do juiz. Mas pelo vídeo isso também é possível. Não é, não.
Eu vou te dizer por que que não é não. Você provavelmente está me vendo aqui agora, e quando você vai me encontrar pessoalmente, você vai ver que eu não sou a mesma pessoa que você imaginava. Porque o vídeo tem distorções de imagem, é isso ou não é? Olha só, infelizmente ele engorda, né? Então, assim, tem um monte. 5 quilos, 5 Não é? quilos. E aí, vejam, quando você, né? Tô gordinha, mas ele engorda ainda mais. E aí, quando você, por exemplo, passa às vezes por um ator na televisão, né? Uma atriz de televisão na rua, você às vezes se assusta como essa pessoa é diferente, né? Então, é importante que você saiba que o réu tem o direito de estar na presença do juiz. E aí eu vou citar algo da Europa, que eu acho que é muito importante que você também saiba. É lógico que na Europa já se utiliza há muito tempo a questão da videoconferência nos processos criminais, inclusive, né? Mas lá tem uma regra que eu acho muito legal, One Day in Court. O que é isso? Um dia na corte. Embora seja possível que o interrogatório se realize por videoconferência, o réu tem que ter, pelo menos em algum momento desse processo, o direito de ter visto o juiz. Então, assim, um ato não pode em todos os atos acontecerem por videoconferência, entendeu? Então, em algum momento ele tem que estar lá, saber onde é que ele está sendo processado, quem o processa, etc. e tal. Porque é um direito do réu de garantir e de arguir o impedimento, a suspeição. Então, a garantia da imparcialidade do julgador está envolvida dentro dessa medida, tá? Então, isso é importante da gente consignar, tá? Bom, mas como a Bela perguntou, vamos na resposta dela. Quais são os motivos? Então, lógico, gente, que o risco do réu fugir é um dos exemplos, né? E aí, problemas relativos à segurança pública, tá certo, mas a justificativa não pode ser para o Estado economizar com a segurança pública. Se essa justificativa estiver lá, esse interrogatório por videoconferência já é nulo, tá? Porque, veja bem, o réu vai até o juiz. Mas se não existe a possibilidade do réu ir até o juiz, o certo, antes da gente pensar na videoconferência, é: juiz, você recebeu um laptop, né? Vamos pegar e vamos até lá? Então, na verdade, se o réu não pode ir até o juiz, é o juiz que vai até o réu. Agora, os problemas relacionados à segurança pública podem ser problemas que envolvam, inclusive, a ida do juiz até lá. Entenderam? E aí, neste caso, realmente, como exceção da exceção, o interrogatório pode ocorrer por videoconferência. Um outro exemplo é o réu não ter capacidade de locomoção. Não precisa ser um réu que está preso, né? Vamos imaginar que seja um réu que, por exemplo, está num local. Hoje até nós sabemos que o interrogatório pode se realizar por precatória. Hoje a videoconferência viabiliza situações muito mais interessantes. É muito mais interessante para um réu que está em outra comarca e que antes seria ouvido por um juiz diferente daquele que vai julgar a causa, agora ser ouvido pelo próprio juiz da causa, né? Desde que esse interrogatório se realize por vídeo. Além Ou da ainda. celeridade, né, processual. Além da Exato, celeridade processual. celeridade, tudo isso. E não é só isso, às vezes o réu é um réu que está, por exemplo, numa situação de enfermidade, ou o réu está, enfim, existem muitas possibilidades, inclusive a preferência do próprio réu. Não sei se vocês sabem, mas o réu pode pedir para ser ouvido por videoconferência, porque ele não quer sofrer o deslocamento, etc. Então, você tem que lembrar que o interrogatório por videoconferência, lá do artigo 185, não está restrito à hipótese de segurança pública e fuga, tá? E ele pode se realizar de réu preso, de réu solto. Lógico que a preferência, novamente, sempre será pela presença do réu no juízo, ou seja, no fórum, na vara criminal, lá na sala de audiências da vara criminal, na presença do juiz e do MP. Mas, não sendo possível, o juiz vai até o réu, lógico, com o oficial de justiça, com o advogado, né, e tal, e, na exceção da exceção, interrogatório por videoconferência. Mas um problema deve ser destacado em relação ao interrogatório por videoconferência, né? E muitas são as especificações do artigo 185, não vou esmiuçar todas elas, mas vale a pena a leitura depois, mas tem uma que eu acho que merece destaque, que a gente tem que deixar bem claro, que o interrogatório por videoconferência, quando o réu está preso, ele tem que ter 2 advogados, né? Um advogado com o réu, e mesmo quando o réu não está preso, vou ser sincera, um advogado que esteja com o réu na sala em que o réu se encontra, e um outro advogado que esteja com o juiz na sala em que o juiz está.
e que os dois advogados estejam em contato privativo e em tempo real, tá? Por quê? Para evitar que atrás da câmera, né, tem alguém rodando um cacetete, digamos assim, ou até Muita mesmo gente ali atrás. soprando as respostas que deverão ser dadas, né? E um advogado que deve estar com o juiz para garantir que aquele é o juiz. Tá? Então, é basicamente isso, né? Já que o direito de arguição de imparcialidade, de arguição de suspeição e impedimento, para resguardar a imparcialidade, é a principal motivação do direito de presença. Certo? Bela? É isso aí. Rapaz, uma aula dessa não é todo dia que vocês têm, não, meus irmãos, viu? Vocês estão vendo aí que eu, por mim, como eu sempre digo aqui, com Cris eu ficaria aqui até a noite, né, Cris? A gente entraria dia, noite, falando aqui à vontade. Mas, como tudo que começa tem que acabar, a gente vai ter que acabar, né? Não vai ter jeito, já estamos chegando na reta final. Só para poder fechar essa parte de videoconferência, Cris, eu tive um caso de uma vítima, ela não queria encontrar o acusado, né? Ela estava desesperada porque foi um crime contra a dignidade sexual. E aí, esse exemplo também é importante. Ela ficou desesperada, ela não queria. A gente pegou, foi uma situação de um estupro, né? E aí o advogado, aí ela ficou me perguntando, né? Ah, doutor, o que é que eu posso fazer? Como é que o advogado pode fazer isso, né? Ele pode requerer isso ao juiz? Então, muita gente pergunta isso para mim. E eu sempre digo que o advogado, ele pode fazer isso, ele pode avisar com antecedência, fazendo, inclusive, um requerimento. Nesse caso, está amparado no artigo 217, dentro de prova testemunhal, né? Então, seja a vítima, seja a testemunha que se sente constrangida pela presença do acusado, o réu é retirado da sala e assiste pelo vídeo. Perfeito. Né? E aí, foi uma das coisas que a gente conseguiu fazer, né? A não ser que, às vezes, acontece de já tá lá, né, na audiência, tá para fazer audiência e ela fica no desespero, não quero. Então, a gente já tem outras estratégias, que é o quê? Vamos pedir para tirar da sala. Geralmente o juiz sempre pede, né? Ele sempre pergunta se a vítima quer que ele esteja na sala ou quer que ele se retire. E aí, na maioria das vezes, a gente pede que ele se retire e sai dali. Mas quando ela está nesse desespero que ela não quer, a gente pode sim pedir sem problema nenhum, até mesmo com antecedência a isso. Vamos fazer uma observaçãozinha antes da gente fechar. Eu sei que você vai me passar a palavra para eu fechar. Vamos lá, então. Eu vou aproveitar e vou falar o que eu vou falar e depois vou fechar logo, tá bom? Tá. Beleza? Mas olha só, falando nisso, né, que a Bela falou agora, importantíssimo também para quem está aí na advocacia criminal ou pretende advogar na esfera criminal, que essa atenção também seja adotada quando o réu vai ser interrogado, seja em sede policial, seja principalmente na audiência de custódia, tá? Por quê, gente? Na audiência de custódia, é lógico que o que está ali não é para falar dos fatos, nada disso, a gente não entra no mérito, é para falar sobre a legalidade da prisão. Mas, às vezes, a legalidade da prisão, né, a ser apresentada ali, discussões sobre a possível ilegalidade da prisão ao juiz na audiência de custódia, envolvam, inclusive, a condução do preso para a audiência de custódia. E é muito comum que na audiência de custódia, o policial, aquele que é o responsável pela custódia, pelo transporte do preso, pela condução do preso, fique na sala. Então, nós, advogados, temos que ter muita atenção, porque da mesma forma que a presença do réu, às vezes, pode causar alguma alteração no ânimo da testemunha ou da vítima, constrangeira, etc., a presença desse policial na sala durante o interrogatório do preso, né, durante o interrogatório do investigado, enfim, também pode causar constrangimento ao depoimento dele. E a gente precisa que ele tenha liberdade de dizer ao juiz aquilo que de fato aconteceu. E com aquele policial, que às vezes é o algoz de uma eventual ilegalidade, digamos assim, fica mais difícil que ele possa se manifestar de forma livre. Então, é importante que você, advogado criminalista, tenha essa atenção também no depoimento do seu cliente, principalmente na audiência de custódia, tá? Perfeito, então, Cris. E você fez uma ressalva tão boa, porque assim, agora mesmo, essa semana agora, a gente teve uma situação bem inusitada aqui, que isso vai dar pano para manga, aqui na Bahia, que a audiência de custódia, ela foi requerida por um advogado em juízo.
em sede na vara criminal e ele requereu uma audiência de custódia que fosse realizada em vara criminal por conta de uma decretação de prisão preventiva. E o juiz aceitou, marcou e fez. Inclusive, eles entraram em contato com vários juízes aqui e alguns juízes disseram que estão aceitando. Isso vai dar pano para manga. Só que já é um papo para outra... essa é outro podcast, viu? Contar isso, já é outro podcast. Eu quero te contar isso, porque eu achei isso muito interessante. Foi agora, tem 3 dias que eu fiquei sabendo. O 287 do CPP. Aqui então, no Rio de Janeiro, Bela, para deixar isso consignado, e depois você vai marcar esse podcast maravilhoso para falar sobre isso. Aqui no Rio de Janeiro tem uma decisão do ministro Edson Fachin, tá? Determinando que todas as preventivas têm audiência de custódia. Massa. Tá? Massa, aqui tem isso. Porque assim, aqui eles estavam totalmente de olhos Foi um agravo, né? Foi um agravo. Foi um agravo. Tá? Uma decisão no agravo. Cris, tá? Isso aí é um pod bom, viu? Para a gente falar viu? Depois. Pode bom, né? Isso. Isso. E aí, gente, olha só, já para a gente Deixa encerrar, eu te agradecer logo, né? Porque eu vou passar já a palavra para você. Você fala, depois eu falo, você fala. Isso tanto faz. Aqui a gente... Vai. Uma vai com a outra e vai falando. Mas assim, eu quero primeiro só te agradecer por essa oportunidade de você estar aqui sempre disponível para mim, né? Pela sua amizade de sempre, a nossa parceria. Eu agradeço de coração por você estar aqui comigo. E eu quero que você termine trazendo uma mensagem motivacional para os meus alunos, falando o que você queira falar aí, para a gente poder fechar com chave de ouro esse pod de hoje. Eu quero agradecer de coração por você ter aceitado esse convite e estar aqui comigo. Queridos, então, veja só, eu que agradeço, amiga, muito, muito, imensamente. Esteja sempre certa de que eu estarei aqui todas as vezes que você convidar, viu? E para nossos ouvintes queridos, eu queria dizer algumas coisas. A primeira delas é: estudem, porque o estudo é que faz a diferença. 2, batalhem, insistam, lutem, né? Porque, principalmente enquanto advogados, eu costumo dizer, né, e a gente prepara, tanto eu quanto você, Bela, muito para a OAB, então a gente tem assim, aqueles advogados que acabaram de pegar a sua carteirinha e tudo mais. Eu gosto de lembrar que o advogado é quem movimenta a máquina. Como assim? Não achem, lógico que existem juristas, existem doutrinadores que trazem belíssimas teses, etc., mas a jurisprudência, ela não se faz pelos tribunais. A jurisprudência é feita do movimento que você, advogado, vai criar, né? Então, estude sim para apresentar as suas teses e correr atrás delas nos tribunais, porque, na verdade, aquilo que decidem os ministros, né, os desembargadores, etc., são fruto de uma provocação que você, advogado, criou. Né? Então, isso é muito importante. Mas, sobretudo, gente, eu queria dizer que existem 2 coisas que eu acho que toda pessoa de sucesso tem que lembrar sempre. Porque, enquanto a gente não tem sucesso, é tudo muito fácil, sabe? Mas, quando a gente tem sucesso, a gente tem que lembrar de 2 coisas fundamentais. Então, cada vitória sua, eu quero que você se lembre. E cada vitória, quando eu me refiro a cada vitória, não é a vitória profissional apenas, é a sua vitória no dia a dia da vida, porque se você chegou até aqui, você teve muitas vitórias aí por trás, né? E tem 2 palavrinhas que eu acho que são fundamentais: gratidão e humildade. Então, leve isso para a sua vida, sempre agradeça, seja sempre humilde, né? Trate todos com igualdade, com gentileza, cordialidade. As portas irão se abrir cada vez mais, tá? Então era esse recado que eu queria deixar. Um beijo enorme, muito obrigada. Bela, minha amiga, obrigada, um beijo no seu coração. Eu que agradeço mais uma vez por tudo e estamos aqui chegando ao fim do nosso pod, né? Mais um episódio, breve a gente já vai estar com mais outro episódio. Vocês estão gostando? Mamãezinha vai levando até a gente não ter mais. E olha, temos muita coisa ainda e muito convidado para chegar aqui, tudo de peso. Vocês estão vendo, né? Que só tem os fera. Então é isso, eu agradeço mais uma vez, Cris, e vou fechar com a frase
que vocês sabem que eu sempre fecho o meu pod, que é a frase do meu coração, que eu sempre tenho que bater nela. Por quê? Porque energia positiva, ele atrai coisa positiva. Então, eu sempre peço a vocês que mentalize aquilo que você tanto quer. E não esqueça, se você quer, você pode, você consegue. E é assim, Cris, que eu sempre finalizo o meu pod. Eu peço para todos que estão presentes e todos que estão assistindo, fechar os olhos e mentalizar aquilo que tanto quer naquele momento. Eu conto até 3 e a gente bate no peito e diz bem alto: eu quero, eu posso, eu consigo, ok? Então vamos lá, momento da gente mentalizar e imaginar tudo que a gente quer agora. Eu vou contar até 3 e a gente finaliza assim: 1, 2, 3. Bate no peito e diz bem alto: eu quero, eu posso, eu consigo. Eu consigo. Beijo no coração, até a próxima.